Está chegando uma nova voz de fé e propósito. Prepare-se para ouvir histórias que inspiram e transformam. Está no ar, IDCast. Apresentação: Pastor Renato Cordeiro. Muito bem, meu povo, meus telespectadores do canal IDCast. Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast IDCast, que vem para inspirar e para abençoar você. Fique ligado. Food Truck do Cris, cachorro quente, x-salada simples, lanches artesanais, pão de alho, batatas fritas, milkshake e muito mais. Atendimento de quinta a domingo das 7 às 11h30 da noite. E na sexta e sábado, o atendimento até aos 50 minutos da madrugada. Taxa de entrega grátis até 3 km. Atendemos pelo iFood, peça seu lanche. Rua Eunice Bettini Bartosek, número 901, em frente ao material de construção Itiberê. Fone 996903-186. Você sabia que aprender é a chave para a inclusão e a comunicação verdadeira? No CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras, nós acreditamos no poder da linguagem para aproximar pessoas e transformar realidades. Oferecemos cursos in company, palestras e treinamentos voltados para a formação, capacitação de profissionais e instituições. Realizamos serviços de tradução e interpretação com excelência, promovendo acessibilidade e inclusão em todos os ambientes. Siga-nos no Instagram, @CEPOL Centro de Ensino, e descubra como o conhecimento pode conectar mundos. CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras. Comunicar é incluir. Incluir é transformar. Há histórias que nascem das lágrimas, mas florescem pela fé. Este livro revela que o fracasso não é o fim, é o ponto de partida para quem decide confiar em Deus. Neste livro, Jaqueline Cordeiro nos conduz por lembranças, feridas e recomeços. Uma jornada intensa, humana e profundamente espiritual, mostrando que até das dores mais profundas, Deus escreve vitórias eternas. A vitória sobre o fracasso, porque só Deus pode transformar derrotas em testemunhos. Que maravilha estar com você aí em mais um podcast IDCast. E hoje nós estamos aqui no terceiro episódio e temos o grato prazer, a grata alegria de receber a voz abençoada que temos aqui no CD, tá? No CD, pastor Jusceli Julião, o qual nós conhecemos há muitos anos. Temos a honra de tê-lo aqui. Eu gostaria que você desse aí o seu cumprimento inicial no nosso podcast. Um prazer, pastor Renato, todos os telespectadores que acompanham esse programa maravilhoso do podcast IDCast, né? É um prazer muito grande estar aqui contigo, relembrando tantas coisas, tantas bênçãos que Deus tem feito em sua vida e em nossa vida. Pastor, é uma alegria tê-lo aqui, e o nosso intuito desse podcast IDCast é de inspirar vidas, transformar vidas. E você é uma vida que inspira. Eu me inspiro em você. Você é uma bênção de Deus em nossas vidas durante tantos anos. É um baiano que escolheu estar no Paraná, né? E eu gostaria que o pastor contasse um pouquinho aí como é que foi o início, o seu encontro com Cristo, como é que foi. A gente sabe que você é de Jequié, eu já passei por lá. Já estive lá em Jequié uma certa ocasião, e eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi lá o início, como é que foi o seu envolvimento com o Evangelho, com Cristo. Pois é, como você falou, eu sou um migrante, né? Isso. Eu antes era baiano, agora sou curitibaiano. Mas, na verdade, pastor Renato, eu tive o privilégio de nascer num lar de crentes batistas. Certo. Onde todos os dias tinha um culto a Deus, cantando o hino do cantor cristão, lendo um pouco da Bíblia Sagrada. E
antes da primeira refeição. Graças a Deus. Glória a Deus. E olha, os pais maravilhosos, autêntica fé. Nunca vi meus pais brigando. Palavrão não se falava lá em casa. E aos 10 anos, vendo tudo isso, aos 10 anos, aceitei a Jesus como Salvador e fui batizado. Mas foi difícil, porque o pastor e os diáconos não queriam. Isso, criança de 10 anos, tive uma bateria de perguntas feitas na Assembleia, que antigamente era a sessão da igreja, lembra? Antigamente? Isso, claro. Sessão da igreja. Perguntas do pastor, perguntas dos diáconos, fui aprovado e disseram, não, batiza o menino é crente mesmo. Então, graças a Deus, foi assim que o evangelho, o início da minha vida cristã. E aí, pastor, são etapas da vida que a gente acaba passando, mas eu queria só, para vocês que estão nos assistindo, olha aqui, ó, esse aqui é um exemplar que o pastor Juscelino trouxe do Cantor Cristão. O CD que eu creio que ele vai dar umas palhinhas para nós hoje, cantando alguns louvores, é o CD O Cantor Cristão Vive. Eu já tenho um exemplar desse, é uma bênção, e daqui a pouco a gente vai mostrar como que você vai poder ter acesso a esse CD. E o que inspirou, claro que foi o Espírito Santo de Deus, mas o que inspirou o pastor Juscelino foi o Cantor Cristão, né, pastor Juscelino? A cada dia a gente cantava. Você está dizendo que na sua casa vocês cantavam os hinos do Cantor Cristão, né? Exatamente. Hinos maravilhosos. Maravilhosos, uma teologia profunda, uma música maravilhosa, e a cada dia no culto a Deus, antes do café da manhã, cantava assim um hino do Cantor Cristão. Até o papagaio cantava, sabia? Maravilha de Deus. E me diga uma coisa, pastor, e daí o próximo passo, que é a chamada ministerial, onde você sentiu que Deus tinha algo especial, pontual, específico para a tua vida. Como é Exatamente. que foi? Eu sempre fui ativo na igreja, mas achando que precisava dar um pouco mais de mim para o reino de Deus, que eu tinha já uma consciência adolescente, fui até para São Paulo, morei uns 6 anos lá, fui membro da Igreja Batista do Brás, ali na rua Maria Marco Lima, mas voltei para Salvador e foi lá que eu fiz o curso de técnico em contabilidade. Estava indo até bem, eu queria ficar rico. Certo. Coisa não é, que vai na nossa mente. Sim, natural, né? E trabalhei numa empresa que era no mercado de capitais. E eu, terminando o curso de contabilidade, contabilista, eu já era chefe de um setor do escritório Corbiniano de Valores, né? Eu já ia na Bolsa de Valores, comecei a ganhar clientes, e quando comecei com aquela coisa de eu estou começando a ganhar dinheiro, aí Deus tocou em meu coração. Houve uma morte na família, minha irmã mais nova faleceu, Salvador, e aquilo mexeu comigo, comecei a pensar muito mais sobre a vida aqui neste mundo. E retornei para Salvador, casa dos meus pais, e fui gerenciar uma empresa em Salvador. Foi gerenciando essa empresa... Você tinha uns 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. Certo. Né? E veio um grupo de São Paulo chamado Jovens da Verdade. Eles Conheço. lá do Vale do Arujá. Exato. E eles fizeram um trabalho de evangelismo lá em Salvador, na praça, e foi na igreja esse ano, não conhecia esse grupo. E me tocou o trabalho daqueles jovens que viviam pela fé. Aí tinha um senhor da igreja, um médico, doutor Samuel Figueira, já falecido, ele é muito avivado, ele com as filhas, e ele alugou uma Kombi, vocês vão no retiro espiritual lá dos Jovens da Verdade em São Paulo. E eu falei, tá bom. E fomos em 1972. Eu e outro dirigimos... Vocês vieram de Kombi? De Kombi, de Salvador a São Paulo, depois retornando a Salvador. Certo. E num determinado dia, no primeiro dia, no primeiro dia, o dirigente do retiro falou, amanhã cedo, às 6 horas, todo mundo de pé, cada um vai para debaixo de uma árvore, vai conversar com Deus. Pegue a sua Bíblia, você vai ter seu momento a sós com Deus. Pastor Renato, eu queria esse desafio. Eu Glória fui. a Deus. E olha, até gravei. 13 de setembro de 1972, eu falei, Deus, fale comigo. O que tu falares, eu obedecerei. E Deus falou em Ezequiel 33, a ti constituís sobre a atalaia, sobre a casa de Israel, vai e prega. Glória a Deus. Eu saí dali convencido, Senhor Deus, vou deixar meu trabalho de contabilista, de gerente de empresa e vou para o ministério. Chegando em casa, falei para meus pais, pai e mãe, falei com meu pastor que já está na glória, Valdívio Coelho, ele falou, já que você é vocacionado, a partir da semana que vem, quinta-feira à tarde, venha que eu vou lhe ensinar a fazer visitas. Eu nem era seminarista, e ele já me ensinou, ele tinha um Opala, Maravilha. Eu era motorista do Opala, aprendi com o meu pastor a fazer visitas. Quando foi final de 73, a igreja toda autenticou
a minha ida para o Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, chegando no seminário em 1974, e comecei e visitei uma igreja, a primeira igreja que eu visitei, conversei com o pastor, orei a Deus e conheci a Mayra, é uma história mais longa, Isso, minha esposa, que é a sua esposa. e ali fiquei por 4 anos como seminarista da primeira igreja batista em Copacabana. Ah, então você foi seminarista da PIB de Copacabana. E isso era a época, era o pastor Fausto de Aguiar Vasconcelos. Que depois já se foi tornou pastor da PIB do Rio de Janeiro, depois foi em São Paulo, presidente foi presidente da convenção, da Aliança Batista Mundial, homem de Deus, teve né? vários Está em cargos São Paulo. importantes. Muito humilde. Exatamente, pessoa Eu culta, admiro humilde. ele, Eu 4 apesar anos, da posição, ele permanece humilde, como deve ser. como deve ser o um crente em servo Jesus do Senhor, Cristo. né? Exatamente. Pastor, e aí como é que foi o processo? Bom, eu não sei se o pastor poderia falar, antes de nós entrarmos e falarmos da sua primeira igreja, do seu primeiro trabalho, como é que foi aí o namoro Sim. e o casamento com a Mayra? Foi no tempo do seminário? Começou no seminário. Certo. Na verdade, Ela frequentava Copacabana? ela já era membro de Copacabana. Certo. Então, Inclusive, só para abrir um parênteses, Aham. o pastor cita aí para nós só o nome do pai e da mãe da Mayra, inclusive. O pai era pastor Lincoln Soares, pastor Proença Lincoln. Filho e Dona Noemi. A quem nós lembrando aqui, honramos a memória dele, né? Exatamente, todos os dois já estão na glória. Em 74, Billy Graham veio para... Isso, meu pai foi... E eu cantei no coral com 10 mil vozes. Eu e a Mayra. Né? Eu e a Mayra. Você acredita que o nosso namoro, sabe onde começou? No Maracanã, Eita, na cruzada Billy Graham. Tinha 70 mil testemunhas. E ali começamos a namorar. Foi uma bênção. E quando foi em 78, nos casamos aqui na primeira igreja batista em Curitiba. Certo. Porque os pais dela... Era o pastor Caixa ou Não, já era é o pastor que está... Marcílio Gomes Teixeira. O Marcílio que está em Campinas, que mora em Campinas. Exatamente. Agora. Até eu fiquei na casa dele, porque, não, você não é casado, vai ficar aqui em casa 2 ou 3 dias até o casamento. Até o casamento. E daí que comecei o ainda pastorado. na Westfalen, ali com a Guarapuava. Isso, né, esquina. Agora tem o McDonald's. Isso. Né? E aí vocês se casaram e... Eu já era pastor, noivo, solteiro, Certo. em Vitória, primeiro pastorado na congregação da primeira igreja batista em Vitória, no Morro. Mas aprendi muito, congregação maravilhosa. E aí depois nos casamos, a Mayra ficou mais um tempo comigo ali. E quando foi no final de 78, o pastor Marcílio, através da congregação do Bom Retiro, nos convidou. Eu assumi o pastorado Congregação Batista Bom Retiro aqui em Curitiba. Tá. Fiquei só 6 meses. Depois fui para a primeira igreja batista em Ponta Grossa, ficando 7 anos. Depois a igreja batista Vila 7, mais 7 anos. E aí você conhecia um pouco mais você, né? Exato, exato. E na Vila 7... Quase no final da sua temporada na Vila 7, foi quando eu conheci a Aliceia. A minha ovelha, e você casou com a minha ovelha. Fez né? o nosso casamento, que foi uma bênção, um marco, um privilégio. E estreitar mais essa amizade. Com quase 30 Eu já lhe admirava, o seu pai, pastor Alípio Cordeiro, olha, pessoa maravilhosa, conheci um desbravador aqui do trabalho batista no litoral, principalmente. Exatamente. Né? Glória pastor. a Deus. E aí, pastor, hoje quando você compara aos trabalhos que você fez, né, lá e durante toda essa jornada, inclusive depois pastoreou aqui a Betel. Quase 22 anos, depois da Barreirinha. A Barreirinha. E aí, quando foi no final de 2022, a Convenção Batista Paranaense e a BGC, Batista Grande Curitiba, vendo o meu trabalho de capelania voluntário no Erasto, ele falou, pastor, queremos convidá-lo para tempo integral como nosso missionário. Então, a partir de janeiro de 2023, eu sou missionário tempo integral da Convenção Batista Paranaense e das Batistas da Grande Curitiba, principalmente no Erasto, mas visita qualquer hospital. Onde chega o pedido, estou visitando. Hoje mesmo, só para ter ideia, eu já estive no Senhor das Graças, já estive no Erasto, já estive no Hospice visitando. Poxa antes de vir para aqui que para o bênção programa. de Deus. E pastor, a gente, falando sobre o teu trabalho junto ali do Erasto Gettner, um trabalho tremendo, um trabalho maravilhoso, e nós queremos também mandar um grande abraço a todos os que cooperam
nesse ministério, no Hospital Erasto Getter, de capelães, e também extensivo a todos os capelães do Brasil e do mundo, né, pastor? E aqui nós temos um objeto bem interessante. Ali, vocês sabem que o Hospital Erasto Getter, né, é um hospital especializado na questão do câncer. Exato. E o câncer de mama é um dos cânceres que mais, infelizmente, mata as mulheres. Exatamente. E tem, inclusive, nós temos feito campanhas, né, pastor? O governo, as igrejas, as associações, que é chamada de Outubro Rosa. Outubro né? Rosa. Esse mês que nós passamos aí o Outubro Rosa, que é um mês de prevenção ao câncer. Conscientizar e prevenir. Esse aqui que parece um coração. É uma forma de coração. Vocês estão vendo aí, parece uma forma de coração, na verdade é. E de um V também, né? Para que serve isso, pastor? Me explica. Veja bem, irmãs em Cristo da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondon, já vem isso há uns 3 anos ou mais. Fazem isso gratuitamente, é lavável, é antialérgico. Para quê? Para amenizar a dor daquelas senhoras que fazem cirurgia do câncer de mama. Tem sido uma bênção. Você estava me dizendo que elas colocam embaixo. Exatamente, do braço, né? Para amenizar a dor ali. Isso, porque quando baixa, né, o braço. Exatamente. E elas tem contato direto ali me com o lugar enviam, da cirurgia. então eu trago o Erasto Getter no Hospital Evangélico Mackenzie, também no São Vicente, Amigas da Mama, enfim, onde é possível entregar. A gente faz com tudo gratuito. Pastor, nesse tempo aí, quais foram os maiores desafios que você encontrou? E fazendo uma comparação, porque você vem cortando gerações, né? Lá, menino, conhecendo a Igreja Batista, o Evangelho. Adolescente, jovem. E hoje já, eu posso dizer a sua idade, 80 anos, 80 né? anos. Louvado seja Deus por 47 isso. de ministério. 47 de ministério. Tem muita diferença naquela época? Quais foram os desafios? Como é que foi esse processo? Tem havido muita mudança, né? Claro, a mudança é algo necessário até da própria vida, né? Mas quando você falou de desafio, eu não sei se o maior, porém, um dos grandes desafios que eu enfrentei foi o seguinte: não dar conta de tão sublime tarefa, isto é, cuidar das ovelhas do Senhor. Então Jesus você já se achava limitado ainda. Exatamente. Né? Porque, sabe por quê, pastor Renato? Nunca saiu da minha mente o que está lá em João, quando Jesus, depois de ressuscitado, aparece e diz assim para Pedro: Pedro, amas-me? Por 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. Que desafio. Apacentar, cuidar, amar as ovelhas. Né? Isso realmente só com a graça de Deus para a gente fazer isso. É um desafio. Ser pastor mesmo de ovelhas. Glória a Deus. E é maravilhoso, né? Eu também tenho tido esse chamado, essa experiência, né, pastor, de seguir a Cristo. E apesar dessas bênçãos que você contou, em algum momento você pensou em desistir? Como diz a palavra de Deus lá em Lucas, né? Olhar para trás, né? Exatamente. Você estava com o arado ali na mão, olhando para trás. Houve até propostas. Eu me lembro quando era pastor em Maringá, um diretor de uma construtora que tinha um programa, ele tinha um jornal, eu escrevia para o jornal, ele me chamou um dia e falou: pastor, quero fazer uma proposta. Seu conhecimento, sua participação, tinha programa de rádio, tinha tudo. Você vai trabalhar para mim aqui só meio expediente. E eu ofereci um valor que era maior do que eu recebia da igreja. Eu falei: já tenho a resposta. Tem a resposta, pastor? Tem. Qual é? Muito obrigado. Deus me chamou para ser pastor. Ele levantou, ficou de pé, apertou minha mão: pastor, lhe admiro mais ainda. Então, como você falou, eu nunca pensei em desistir, porque eu tenho em minha mente exatamente as palavras do Senhor Jesus, está em Lucas 9,62. Ninguém que põe a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Até mostrar aqui os nossos assistentes aí, né? Estão nos assistindo. Olha que texto. Lucas 9,62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Palavra do Senhor Jesus. Então, o segredo é olhar para Cristo e saber que todos nós somos imperfeitos. Imperfeitos, né? Cheio de falhas, né? Desafios tem, mas Deus está conosco todos os dias. E né? tem algo que você faria diferente se você tivesse a oportunidade de voltar atrás?
Você faria diferente do que você fez em algum lugar? Eu creio que esse processo todo? Não me arrependo das atitudes que eu tive como pastor, sempre fiz conscientemente. Quando deixei uma igreja para outra, foi quando eu e a Mayra, nós oramos, dobramos os joelhos, sentimos que era hora de mudar, e Deus, sem saber de onde vinha, chegava o convite. Sempre foi assim. Glória a Deus. Nunca me ofereci, porque o reino é de Deus, a igreja é dele, somos apenas servos para servi-lo onde quer que ele envie, né? E pastor, nesse tempo, seja na Bahia, no teu tempo no Rio de Janeiro estudando, lá em Vitória, tem alguma experiência, uma ou duas experiências que você poderia nos contar, alguns fatos que aconteceram que foram marcantes? Sim, no pastorado algumas experiências, mas eu quero destacar uma, pastor Renato. Recordo-me quando fui procurado por uma jovem membro da igreja que visitasse uma amiga dela que estava com os problemas espirituais. E não disse o que era. Fui eu com a Mayra lá, era noite, chegamos lá, ela estava envolvida com obras malignas, Certo. satânicas. E lá fomos. E ali estávamos, começamos a conversar com ela, começamos a orar, o demônio se manifestou nela. E ali nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Ficamos algum tempo ali. Até que ela era a mesma, ela confessou a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. E tinha bastante objetos que eram consagrados ao inimigo. Eu falei, é você que tem que juntar tudo isso, em nome de Jesus, e quebrar. E amanhã eu quero ver você na igreja. E ela fez isso. No outro dia estava ela na igreja. Aí começamos o discipulado. Foi bênção na igreja, estudo bíblico, e tivemos a grande alegria de batizar aquela moça que foi liberta pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E com certeza teríamos outros momentos gloriosos, né, pastor? Que Deus te usou, Deus usou a irmã Sim, Mayra. teve outras situações difíceis também, mas que vimos o poder de Deus. A gente vê nessa hora que a gente... são 47 anos, né? 47 anos, está quase 48 de ministério ali. E quanto tempo de casados? 46 anos. Isso, porque você começou solteiro, em né? 78, na verdade 47 de casado, porque eu vou fazer 48 do Ministério Pastoral em dezembro. Deus seja louvado. Né? Aí você continua sendo uma inspiração para todos nós. Glória né? a Deus, né? E pastor, hoje se fala muito em sucesso, né? Então as pessoas elas imaginam sucesso profissional, e isso acaba, de certa forma, influenciando dentro da igreja. Exatamente. E fala-se muito em sucesso ministerial, amado. E o que você definiria, o que você diria como o que é sucesso ministerial do alto dos teus quase 48 anos de ministério? Olha, tem um texto da Bíblia que nunca saiu, tantos outros, mas esse marca quando se toca desse assunto. João 3,30. João Batista fala assim, é necessário que ele cresça Glória a Deus. E que eu diminua. Esse texto me marca. É Cristo que tem que crescer. E do grego diz lá, que eu desapareça. Do grego. Ele cresça e que eu desapareça. É Cristo que tem que ser apresentado. E tem que aparecer. Meu nome não. Eu sou apenas um servo. E as pessoas procuram que o nome apareça. Não é bem isso. Por isso que eu me permito até trazer um conselho aqui para os jovens. Fica à vontade. Jovens pastores, você, quem sabe, uma jovem vocacionado. Eu daria aqui, nesse tempo que Deus permite, de tantos anos de ministério, o seguinte. Primeiro, busque sempre a presença de Deus em oração. Busque sempre a presença de Deus em oração, diariamente lá no seu quarto. Conforme Jesus fala, tranca a porta e busca Deus, a sós com Deus. Esse é o diferencial para a vitória no ministério pastoral, ou ser missionário, ou um servo, uma serva que vai servir ao Senhor. Aleluia. Então esse é o fator principal, né? É dependência de Deus, é buscar o Senhor, né? Porque Ele vai falar o seu coração. E o importante, Ele é o Senhor, Ele vai dizer... Essa intimidade com Deus é fundamental. Exatamente. Né? Tem até livros bons sobre isso, sobre intimidade com Deus, né? Que vale a pena ler. E os servos de Deus que a Bíblia marca como foram fiéis, buscavam a Deus tempo em oração. Ele e Deus. E Jesus fala isso no sermão, né? Quando Ele manda fechar a porta e você e Ele. Glória a Deus. Confessando o seu pecado e se fortalecendo nele, né? E uma das coisas que a gente sempre admirou no pastor foi a parte vocal, né? A voz, né?
E eu quero apresentar para vocês mais uma vez. No começo a gente falou um pouquinho o CD, né? O CD que tem por título O Cantor Cristão Vive, na voz de Jusceli Julião. Tá lá, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar aí, como se você fosse tirar uma foto no teu celular, para ficar mais fácil. Pode ser iPhone, pode ser Samsung, Android, não há problema algum. Você vai tirar uma foto, como se fosse tirar uma foto, e apontar o teu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Opa, aí acertei, tá ali, ó. Tá aí, ó. E aí você vai entrar... Já vai cair no CD. Vai cair no CD e você vai escolher e vai louvar a Deus. Aqui são 12 hinos. músicas. E tem os playbacks também. No caso, através desse QR Code entra também no playback? Tudo. Que maravilha. Um pequeno grupo, por exemplo, você está com um pequeno grupo, você pode botar o playback e cantar. E cantar junto. Isso. E me permita falar que esse CD até teve um apoio do meu amigo, pastor Dorival Lima Pereira. Verdade. Em 2017 foi um grande ajudador para que incentivador, né? Para que saísse esse CD. Eu dou crédito a ele também. E quero mandar um abraço aí para o pastor Dorival, querido pastor Dorival, que tem a esposa Jusceli, né? Psicóloga. Parecido. Como é que a gente fala? É homônimo? Não é homônimo, né? O nome, uma palavra quase homônimo, porque o dela é Jusceli. O meu é Jô. Não, eu me refiro assim que o seu nome seria homônimo, seria homônimo, né? Que pode usar tanto para homem quanto para mulher. Meu nome serve. Então, pastor, será que dava para o pastor dar a primeira palhinha para nós? É possível. Cantar o primeiro. Qual que o pastor escolheu aí para nós? O grande amigo Jesus, né? É o número 73 do Cantor Cristão, já está aí no CD. E eu quero perguntar para o nosso querido Aládio se é possível, Aládio, nesse momento. Isso. Solta para nós aí, vamos louvar ao Senhor junto com o pastor Jusceli Julião, e daqui a pouco a gente continua com esse bate-papo gostoso. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mar. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar.
Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Faça de Jesus seu grande amigo, o principal amigo da sua vida. Por quê? A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. E agora vivo, guarda-me do mal. Oh yes. Amém. Que Amém. Maravilhosa canção. O cantor cristão, né, pastor? Glória a Deus. Tem sido esquecido por muitas igrejas batistas, Sim, né? Infelizmente. Infelizmente. Eu gosto muito dos cânticos novos, Sim. mas os cânticos antigos me inspiram muito. Quando a gente ouve, É verdade. a gente também lembra da história. Isso, exatamente. Uma coisa, pastor, que a gente muitas vezes tem visto no meio das igrejas, até das denominações, é a falta de valorizar a história, né? Exato. E, por exemplo, a Igreja Batista tem uma história muito bonita, Muito rica. Exatamente. Eu me recordo, pastor Renato, que eu pisei no primeiro templo batista no Brasil. Foi lá na Baixa do Sapateiro, em Salvador, Rua JJ Seabra. Era um templo pequenininho. Certo. Né? Isso já era bem jovenzinho, adolescente. E agora já não tem mais, é em outro endereço, mas ali foram 2 casais de americanos que vieram aqui para o Brasil em 15 de outubro de 1882, organizaram com 5 membros, 2 casais de americanos e um ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque, e assim se formou a primeira igreja batista do Brasil. O pastor chegou a conhecer o ex-padre Aníbal Pereira Reis? Sim, o ex-padre Aníbal Pereira Reis foi pastor de uma igreja que saiu do Brás, que eu era membro do Brás, e saiu um grupo, organizou outra igreja, e essa nova igreja, a Unido do Brás, convidou o ex-padre Aníbal Pereira Reis para ser o pastor. Eu conheci ele. Ele foi pastor do Brás? Do Brás. Bênção de Deus. Eu conheci ele na Betel, na igreja que você também pastoreou, na Betel, na época do pastor Samuel, do pastor Paulo Gallet, que foram... Ele fazia conferências. Com o pastor Alípio, foram os primeiros. Ele fazia conferência e ficava na casa dos irmãos, porque ele tinha medo da perseguição, você sabe, né, do Vaticano, porque ele falava abertamente, sem medo, né? Sem medo. Né? E, pastor, você teve contato, por exemplo, aproveitando um pouco que você é uma história batista ambulante praticamente, com Luiz de Carvalho, alguma vez com o Feliciano do Amaral? Luiz de Carvalho, sim, porque quando ele foi fazer conferências na Igreja Batista Sião, em Salvador, o pastor Valdir falou, cuida do Luiz de Carvalho aí. Eu que levava ele para o hotel, trazia do hotel. Eu me lembro que um dia... Anos 70? Por aí, anos 70, exatamente.
Eu lembro que um dia, atravessando a rua, ele é meio gordinho, né? Isso. Ele foi correr, rasgou a calça, rapaz. E agora? Falei, não, agora dá um jeito, já estava na hora do culto, né? Ele ficou lá meio cortadinho. Mas conseguiu fazer louvar. Sim, louvar a Deus é muito animado. Né? Até tem gente que confunde minha voz achando que é parecida. Mas cada um tem uma voz diferente que Deus Sim, foi. porque eu acho que alguma similaridade porque o Luiz de Carvalho ele gravou muitos hinos do cantor Isso, cristão, exatamente. né, pastor? O Feliciano Amaral também. E né? Feliciano Amaral também. Tive o privilégio de conhecer os dois pessoalmente, fazer entrevista com eles Correto. na rádio. E falar em rádio, a gente teve uma experiência que foi a primeira vez que eu ouvi o pastor nos anos 80, quando eu tinha um programa chamado Som Maior. Som Maior, me lembro. E eu, numa ocasião que você estava em Curitiba, eu creio que você estava pastoreando Ponta Grossa. Ponta Grossa, exato. Você estava em Curitiba, a gente foi no estúdio da rádio, porque eu sei que muita coisa talvez o pastor não lembre. Eu não lembro, é verdade. Mas eu levei você no estúdio da rádio na João Negrão, Rádio Cultura. E você gravou a abertura do programa. Pois não. E tinha os patrocinadores. Certo. E você fez também as vinhetas, que a gente chamava de vinhetas. Agora eu estou lembrando mais ou menos. Você gravou as vinhetas. As vinhetas, né? De um cabeleireiro, de uma loja, de umas 3, 4 É que eu sempre empresas. gostei de rádio, né? Eu sempre gostei. Deus deu uma voz assim que dá O pastor chegou a fazer nesse tempo, seja em Ponta Grossa, Maringá, Curitiba, algum programa de rádio? Sim, em Ponta Grossa, Rádio Clube Ponta Grossense, eu fazia todos os domingos o programa. Você sabe que tem uma experiência muito interessante. Alguém ouviu aquele programa, que atingia todas as pessoas. Quando é um dia de segunda-feira, eu estava lá com o diácono, irmão Joel Santos Silva, lavando a caixa d'água, que era segunda-feira, a folga pastoral, e me ajudou a lavar. Daqui a pouco encostou uma Kombi na porta de casa. Na sua casa? Na casa pastoral. Lá onde mora hoje o pastor Ivani. Isso. Né? Jardim que Florença. Está hoje lá. Jardim Florença. Uma Kombi encostou lá e era um senhor, bateu palmas e eu falei, pois não. Aqui o pastor disse no outro nome, não. O pastor disse, não é o senhor que tem um programa no rádio? Sim, sou eu mesmo. Então é o senhor mesmo. Estamos com um problema lá no sítio. Acho que eles são, não lembro qual é a cidadezinha lá perto. E uma coisa apavorante, parece coisa do inimigo. Aí contou toda a situação, aí eu falei, faz o seguinte, você ligue lá para o seu pai, que eram bem devotos, né, cheio de imagens, né? Se aceita a visita de um pastor. E ele, passado 2 dias, ele falou, olha, aceita sim. Aí eu levei mais um pastor amigo meu, um diácono, Valdemiro, que era sogro até do pastor Alino, que foi a chamada Glória, né? Então, fomos lá, em jejum, e lá enfrentamos o inimigo, repreendemos o inimigo, aparecia de noite quebrando tudo, e aí falamos para ele, olha, essas imagens tudo baseadas em Êxodo 20 estão atraindo o inimigo, porque Deus fala para não adorar as imagens. O diabo gosta disso, junte tudo e joga no rio. Ele juntou tudo lá. O que aconteceu? Passados 2 dias ligamos, e daí? Não, está em silêncio lá, porque ninguém conseguia dormir, agora está em silêncio. Passado 1 mês, eles começaram a frequentar a igreja. Resumindo, eu batizei praticamente toda a família que aceitou Jesus como Salvador. Glória o poder de Deus vencendo. Usando, né? Exatamente. Usando, seja a rádio. A rádio, exato. Hoje existem muitos podcasts como esse, que também evangelizam, que abençoam. Que hoje eu estou entendendo aqui, pastor, na nossa conversa, que se tiver seminaristas, potenciais seminaristas, estão sendo abençoados pelo teu testemunho, famílias, vendo o teu exemplo de quase 50 anos de casado, também estão sendo inspirados pela tua história. A parte também pessoas que se sentem chamadas para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor, estão seja sendo inspirados. Seja como pastor, missionário, né? Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas têm o entendimento que quem está fazendo a obra é aquele que está com o microfone na mão. Ou está lá no púlpito. Mas tem muita coisa para fazer, né, pastor? Com certeza. Na igreja, e olha, na casa de Deus. Exatamente. E tem que ter algumas definições. Uma delas, servir a Deus com humildade. Segundo, nunca postergar. Isto é, fazer corpo mole. Certo. Precisa ir, vá. Deixar para depois, né? Por exemplo, às vezes chega um
um WhatsApp para mim, uma pessoa está muito mal aqui no hospice. Já parei de largar a comida e fui lá visitar a pessoa e orar, porque é naquela hora. Não dá para ser Que a pessoa está precisando. Não pode deixar para depois. Já aconteceu comigo o contrário, pastor Juscelino, de eu ser chamado e postergar, e depois, no outro dia, 2 dias depois, a pessoa já estava sendo velada. Velada, já pensou? E fica um peso na consciência. Então, Fica. 3 casos aconteceram comigo. exato. Então, eu largo. Porque mostro a Erasto, eu tenho o Erasto, tenho o Erastinho e tenho o hóspede, que são os cuidados paliativos. Chamou, eu pego e vou. Então, só para relembrar que o pastor até comentou comigo ontem, então, você falou, tem o Hospital Erasto que é o grande, ali, né? Tem o Erastinho, Erastinho, só crianças e adolescentes, que é colado ali no Erasto. E esse outro lugar, para que serve? Está há uns 6 ou 7 anos por aí, é um tratamento especial para cuidados paliativos, quem está em fase terminal. É um tratamento VIP. Certo. Um cuidado assim, tanto vai ser do SUS ou conveniado, é o mesmo tratamento, as pessoas, as últimas vontades dela. Às vezes aquele mingauzinho, aí a médica, não, dê aquele mingau que ela quer. Pode ser a última vontade. Eu tenho algumas experiências disso aí. Né? E o pastor tem acesso também a todos esses qualquer hora, locais. nas UTIs, qualquer hora. Como é que funciona, pastor? Por exemplo, nós estamos aqui com estamos aqui com cursos livres, o panfleto da FABAPAR, Isto. né? Que é a Faculdade Batista do Estado do Paraná, onde eu me formei. Eu comecei no Rio, esses 2 anos no Rio, e depois acabei tendo que fazer 3 anos em Curitiba, porque eu fiquei numa matéria que não batia, o currículo. Aí fez a convalidação aqui, né? Isso. Aí depois eu fiz a convalidação. Do MEC, eu fiz também. Anos depois. Aqui está a FABAPAR. E entre os cursos livres, pastor... Tem o curso de capelania hospitalar. Tem. É um curso... 10 horas, 12 meses. Isso. Você pode fazer em casa. EAD. E é baratinho, não chega a R$80, entendeu? É um curso que você pode fazer, receber um certificado. E tem... Eu que preparei esse curso, modéstia à parte, mas tem o suprassumo do que é exercício de capelania hospitalar. Pode fazer esse Então o pastor aconselha quem tem esse chamado de capelania fazer esse curso. Fazer o curso, porque vai dar um subsídio interessante para praticar. E se tiver alguma dificuldade na prática, me procure, que eu levo você no hospital e te oriento. Falando em capelania, pastor, hoje eu estava lembrando do pastor Filson Sorém. Sim. Ele foi capelão militar. O primeiro capelão batista do Exército. Ele foi para a guerra na Itália. Isso. Ele foi meu professor de teologia sistemática. Em 1974, lá no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Um homem de Deus. Foi pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Foi o primeiro capelão batista do Exército. Pastor Dr. João Filson Sorém. Glória a Deus por isso. Aproveitando aqui, pastor... nós vamos continuar, que nós temos aí que colher mais bênçãos aí da tua experiência. Glória a Deus. Temos aqui algumas homenagens que foram feitas a você, em especial 2 aqui. Uma foi no dia 6 de dezembro de 24, ano passado, que diz assim... o Hospital Erasto Guetter concede homenagem a Juscelino Alves Julião em reconhecimento pelo trabalho, profissionalismo e talento dedicados à instituição, fatores que, sem dúvida, contribuíram para a nossa história de sucesso. Que esta homenagem seja a mais alta demonstração de alegria e gratidão. 10 anos. Esse foi depois de 10 anos. 10 anos, exatamente. De capelão ano no passado, Erasto. oficialmente. Eu estou lá há uns 12, mas oficialmente 10 anos. E esse ano você recebeu mais um, né, pastor? Da Assembleia. Aqui da Assembleia Legislativa do Paraná. Olha que maravilha. Exatamente. Deixa eu mostrar para os nossos telespectadores aqui. Olha só. Homenagem que foi feita pela tudo Assembleia. para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo para a honra e glória de Jesus. Mas o ser humano, sabe, gosta de um reconhecimento. Todo ser humano, né? Sim, é verdade. É assim como nós reconhecemos nossos filhos. Isso. Gostamos que eles nos reconheçam. A gente reconhece a esposa. Exato, cara, no seu papel. Né? Exatamente. É importante. Eu acho que isso aqui é tremendo e é um marco, né, pastor? Exatamente. Eu mesmo tenho tentado, mas tá faltando um pouquinho de empenho da minha parte. Já conversei com vários vereadores para colocar o nome de uma rua de Curitiba, Pastor Alípio Alves Cordeiro. Pois não. Completamente merecida essa homenagem e está no processo, Que bom. certo?
Então, eu acho que isso é muito importante, pastor, esse trabalho, Exatamente. esse reconhecimento. Pastor, como eu falei, você ultrapassou gerações, né? Deus te deu esse privilégio. Glória a Deus. 80 anos de vida. O que você vê hoje a igreja? Como você vê a igreja? Quais são as maiores necessidades ou a maior necessidade da igreja hoje? Olha, pastor Renato, eu que tenho visto hoje poucas reuniões de oração. A oração é o segredo para a vitória da vida pessoal e também da vida da igreja. Poucas reuniões de oração. Por outro lado, tenho visto muitas concessões e relativismos em relação ao que a Bíblia chama de pecado contra Deus. Há muitas concessões. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado não vai mudar. É pecado o tempo todo. Então não pode haver concessões. Não muda com as gerações, né? Não muda. A palavra de Deus é eterna. Agora, é como tratar isso. E não passar a mão pela cabeça, fazer vista grossa. E o pastor teria, para ser mais objetivo, teria um exemplo, assim, do que o pastor acha que às vezes está entrando nesse relativismo aí? Por exemplo, a mentira. Mentira é pecado, né? O diabo é o pai da mentira. Isso. Mentir porque você ganhar aquele cargo. Não pode mentir. Nem no imposto de renda você pode mentir. Exatamente. Porque cai na malha fina. Cai na malha fina. Mas para ganhar simpatia, né? Outra coisa em relação à vida jovem sexual, o sexo entre o marido, homem e mulher, depois do casamento. Antes do casamento continua sendo pecado. Continua sendo pecado. Então, a Bíblia não vai mudar, é a palavra de Deus. É só como encarar isto e levar a sério o que está na palavra de Deus. E não ter concessões com relativismos. Isso não pode haver. Isso. Então o pastor acredita que esse é um dos grandes desafios da igreja. Exatamente. Né? Enfrentar. Porque fica morno. O que é morno será vomitado. E muitas vezes a gente, dentro desse relativismo, pode buscar o aplauso do mundo. Isso. Mas nós não temos a validação de Deus, né? Exatamente. Que é a mais importante. Que é a mais importante. Deus aprovou no seu coração. Se não aprovou, não adianta o mundo aplaudir, que não tem valor, né? Então, é muito importante ser um servo fiel. E eu até digo como Paulo, que combate o bom combate. E que saiba acabar a carreira e guardar a fé. Porque alguns até combatem, mas joga a fé fora. Então tem que combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Ser fiel até a morte. Eu acho que uma das coisas também que tem prejudicado a igreja, pastor, é a maledicência também, né? Exatamente. No meio dos crentes, no meio de pastores. E é pecado. Fofoca, maledicência, isso. Destrói, né? Tem até um... Eu me lembro que uma vez, quando eu entrevistei o Luiz de Carvalho, ele veio cantar ali na Igreja Batista da Alameda, Princesa Isabel. A igreja ainda era pequena, uma igreja simples. E ele veio cantar, e eu tinha um programa de rádio nos anos 80, e fui entrevistá-lo. Falei com o pastor da igreja, o Luiz de Carvalho estava hospedado na casa dele, e eu fui lá, tomamos um suco de laranja. O Luiz de Carvalho gostava muito de tomar suco de laranja. Tomamos um suco de laranja juntos, tomamos o café da manhã, que era o único horário que ele podia me receber. E aí ele disse assim, que muitas vezes a pessoa, o tamanho, da maneira dele ele falou, mas eu entendi, que o tamanho do cabelo é o tamanho da língua. Ele disse, quando eu falei sobre a questão, que eu perguntei para ele também qual era um dos principais problemas da igreja, ele disse que era a maledicência, que era a fofoca. E como ele era uma pessoa muito exposta, muitas vezes ele era exposto a fofocas. Exatamente. E ele estava dizendo isso. Então ele disse que muitas vezes o tamanho do cabelo é o tamanho da língua. E esse é um problema sério, né, pastor, dentro da igreja. Porque quem julga é o Senhor, né? O que Deus quer é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o grande mandamento. E amar ao próximo como a ti mesmo. Amar não quer dizer que vai concordar com o erro, mas vai acolher. E através do amor pode haver mudança de atitude, de comportamento. Glória a Deus, pastor. Deus seja louvado. E, pastor, como que o senhor gostaria de repente, ser lembrado, né? Um dia todos nós vamos partir, né? Eu espero que o pastor viva aí mais
50 anos. Opa! E que eu esteja junto para comemorar os seus 50 anos. O Alário também quer, a Gabi também quer, né? Todos nós queremos. Mas como o pastor gostaria de ser lembrado quando você partir com o Senhor, partir para estar com Cristo? Na verdade, eu quero ser lembrado apenas como um servo do Senhor Jesus, que procurou fazer o que a Bíblia dizia. Servo fiel. Porque falhas eu sei que eu tenho, como todos nós temos. Mas quero ser lembrado como aquele homem que foi fiel ao Senhor Jesus até a morte. Amém. E que o nome de Jesus cresça e que eu desapareça mesmo. Amém, pastor. Outra coisa, pastor Juscelino, é a questão da salvação em Cristo, né? Muitas pessoas entendem assim, eu estou entrando um pouquinho na parte teológica também, aproveitando a tua ocasião que está aqui. Muitos acreditam que eles podem fazer alguma coisa para chegarem a obter a salvação. Talvez fazer boas obras, enfim. Como que você entende isso, biblicamente falando? Em resumo, é o que diz a Bíblia. João 3,16 é o versículo mais conhecido, né? Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não se perca, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. A salvação só pela fé. Não são boas obras que salvam, boas atitudes. Isso é resultado da salvação. Quando eu tenho certeza da minha salvação, eu vou agora ter bons pensamentos, boas atitudes para com todos os semelhantes, mesmo para aqueles que não gostam de mim, não importa. Eu tenho que amar e provar este amor, como Jesus fez, né? E pediu que o imitasse. Só a fé em Jesus Cristo. Até nós estávamos conversando um pouquinho antes. Para mim, a lição maior é o ladrão da cruz, que só fez coisa ruim a vida inteira. Desconhecia o plano de Deus, mas quando ele viu que era Jesus, falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o reino eterno. E Jesus falou: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que foi? A declaração de fé dele, uma oração curtinha. Ele declarou que era culpado, se arrependeu e creu em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Glória a Deus. Amém. Então é Cristo, né? É Cristo. Lá em João 14,6 está escrito que é Jesus dizendo, né, a Tomé e aos discípulos que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Essa verdade, pastor, que eu acredito que também muitas vezes tem sido maquiada e deixada de ser pregada nas igrejas. É verdade. Tem que ser bem clara, bem objetiva, é só isso mesmo. Que é atitude pessoal. Porque Jesus que salva ser humano, não vai salvar uma família, uma cidade inteira. Começa com uma pessoa. Exatamente, é individual, a confissão individual. Assim como ele vai arrebatar a igreja. Os desigrejados, corra para a igreja de Cristo é que vai ser arrebatada. Arrume sua vida, peça perdão a Deus, arrependa dos seus pecados e volte a ter a comunhão com a igreja de Cristo, porque ela vai ser arrebatada a qualquer momento. Glória a Deus. É tão maravilhoso a gente ouvir testemunhos. Esse é o projeto do IDCast. Ver testemunhos como nós ouvimos do pastor Marco Arriens, lá de Porto Alegre, do coronel Sanderson. E hoje nós temos a grata oportunidade de estar aqui com o pastor Juscelino Julião. E uma coisa importante, pastor Juscelino, nós temos procurado, de alguma forma muito pequena, através do Ministério Esporte e Missões, abençoar de uma maneira muito, muito pequena mesmo o seu ministério. E eu gostaria que o pastor, que nós deixássemos aí um recado. De repente, alguém gostaria de investir, e o melhor investimento é no reino de Deus. Com certeza. E investir em pessoas que são pessoas sérias, que nós conhecemos, que têm dado as suas vidas pelo ministério, e o pastor Juscelino é uma dessas pessoas. Então, pastor Juscelino, eu gostaria que a gente passasse assim alguma forma, que a pessoa pudesse contribuir com o seu ministério, porque sabemos que o pastor também está contribuindo com outras pessoas, está investindo na vida de outras pessoas. Então, de que maneira aqueles que têm o desejo de apoiar o seu ministério poderiam fazê-lo? Pois não. Como capelão hospitalar voluntário da Convenção Batista Paranaense,
eu tenho uma ajuda de custo para o combustível, né? Assim como eu tenho da BGC, uma ajuda para o plano de saúde, graças a Deus por isso. Eu só agradeço a Deus, mas não tem aquele salário fixo. Uma ou outra igreja tem dado alguma contribuição, tem ajudado, né? Então, primeiro, orações, para que Deus me mantenha com saúde, disposição. Eu quero aproveitar e falar aqui para os idosos, não pare de trabalhar, viu, idoso? Ah, aposentou, vou fazer... Não, tem trabalho. Jesus fala assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Trabalhe, que assim você espanta Alzheimer, viu? Glória a Deus. Não dá trabalho à esposa em casa e vai fazer um trabalho para o reino de Deus. Então, os que quiserem cooperar poderão fazê-lo, né, através de um Pix aí que nos ajuda. Muito bem. Né? Pastor, o seu Pix é o seu celular? Exatamente. Tá ali na tela, para quem quiser, tá na tela ali, ó, o 41 98518 5758. Exatamente. É o telefone do pastor Jusceli. Isso. Se você tem o desejo de cooperar com o reino de Deus através da vida dele, como ele disse, a Associação das Igrejas Batistas da Grande Curitiba colaboram com o plano de saúde. Isso. Né? E a convenção com a gasolina, com a ajuda. Gasolina, às vezes gasolina. Ultrapassa, então às vezes aperta um pouco, mas Deus vai dando. Vai dando o suprimento. E eu teria prazer de mandar relatório mensal para cada Sim, nós coisa. damos uma pequena ajuda e o pastor sempre tem nos enviado relatórios, fotografias, enfim, tem sido bênção de Deus. E você pode também abençoar. E também, se você quiser seguir o pastor no Instagram, @JocelyJulião. Tá ali, ó. Tá lá na tela. A cocada. Tá. Não podemos esquecer da cocada. Tá no Instagram. Olha, uma cocada deliciosa. Eu já vou comprar algumas aqui. Com gengibre. Olha aqui, ó. Com gengibre. Ela é antioxidante, anti-inflamatória, controle de diabetes, reduz cólicas menstruais, ajuda a emagrecer, melhora a digestão, melhora a memória, previne o câncer, alivia sintomas de problemas respiratórios. Funções do né? gengibre, né? As funções do gengibre, que estão na cocada do pastor Jusceli. Tá aí, ó. Tá? Você vai fazer contato no 41 98518 5758. Pastor Jusceli, é uma benção receber o pastor aqui. Glórias ao nome do Senhor. E o pastor Jusceli, desse casamento vieram 2 filhos. 2 filhos, Gustavo Leandro e Guilherme. Eles moram em Curitiba? Gustavo Leandro mora em Salvador, está fazendo um mestrado lá na área Gustavo de música. Leandro. Mestrado em música. Tá Ele dando tem que aulas, idade? 40 de 80, então 45 anos. 45. E o outro? 43. O Guilherme mora aqui. Guilherme Trabalha mora na aqui. área de marketing também, trabalha com roupas, enfim. Glória É o pai a Deus. que é o pai da Gabi. E além da Gabi, você tem outros netos? Tenho mais 2 netas. Em Salvador? Mora aqui Mora em Curitiba também. Qual o nome delas? Uma delas é Alice, Tá. e a outra Yara. Então, só Yara, meninas. Alice e Gabi, né? 3 Bênçãos meninas. de Deus. Bênção de Deus. Lindas. Glória a Deus, aleluia. E a Mayra continua como diretora executiva da União sim, isso é Feminina importante. Batista do Paraná. E está trabalhando. Tá lá trabalhando. Tá trabalhando. Né? Tá no ministério, envolvida completamente no ministério também. Exatamente. Pastor Jusceli, o nosso tempo está quase acabando e que tal, pastor, nos brindar com mais um louvor? Tudo bem. Qual seria esse louvor agora, pastor? Olha, um hino muito cantado nas igrejas, principalmente no momento de ceia, né? Que é Bendito Cordeiro, alvo mais que a neve, é o 123 do cantor cristão. Eu agradeço aqui, pastor Renato, o privilégio de estar aqui nesse idcast, né? Muito obrigado. Poder revê-lo tambem, sua família, Aliceia. Para nós é um prazer. Um prazer muito grande. E aqui, ó, o cantor cristão Isso. Esse aqui é uma tradição Bem antiga. tremenda, como a harpa cristã é para a Assembleia de Deus, o cantor cristão para a Igreja Batista. Inclusive tem as fotos aqui dos pais, né? É, bem antigo isso aí. Do da pastor família, Jusceli. etc. Aqui, ó. Que lá... Meu pai é painho e manhinha. Painho e manhinha, né? E, principalmente na Bahia, Não, né? é painho e manhinha. Painho e Então, manhinha. na glória. Glória a Deus. Bênção de Deus.
Amém. Pastor, então vamos louvar a Deus com esse Louvar a hino Deus. juntos. Convido Vamos. você que está nos assistindo a cantar junto. Vamos lá. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para almas torpe e pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, yeah. Glória a Deus. Glória a Deus. Alvo mais que a neve, uma mensagem poderosa, né? Que É verdade. O está na sangue palavra de Jesus de Deus. nos purifica. Pastor Jocely, para encerrar nosso podcast, você estava admirando muito sua voz e o pastor passou por uma provação na questão
do que é mais importante para você, que é a tua voz, É né? verdade, O que pastor aconteceu? Renato. Olha, eu estava no final de 2023 cantando com um grupo lá no Hospital do Trabalhador, hinos de Natal. Cheguei em casa, senti arranhando a garganta. E já em janeiro eu fui no médico, doutor Guilherme Catani do IPO. Ele examinou, estou vendo alguma coisinha aqui, me deu um remedinho, volta para casa, vamos esperar uns dias. Não melhorou, voltei. Aí ele fez outro exame e falou: você está com cisto na garganta. Precisa operar. Então, marcar a operação. 19 de março de 2024, fiz a cirurgia. Ele falou: aguarde agora a biópsia. 31 de março, a secretária liga: senhor Cerício, pode vir aqui? Pois não. Cheguei lá 1º de abril. Ele olhou para mim: pastor, tenho uma notícia para lhe dar. Eu falei: doutor, hoje é dia da mentira. Ele deu risada. Mas essa é verdadeira. O senhor está com câncer na garganta. Um carcinoma espinocelular. Já que você está no Erasto, eu vou te indicar para o doutor Carlos, já te encaminhar para fazer tudo esse procedimento. Chegando lá, o doutor Carlos falou: olha, vamos fazer todo o movimento aí da rádio. Fez o exame e comecei a fazer radioterapia. Foram 28 sessões de radioterapia. Rapaz, terrível. 28. 28. A Gabi foi comigo algumas vezes, me acompanhando. Tinha que alguém, ou era a Gabi, ou era o Guilherme, ou era a Mayra, cada dia um. Eram 10 minutos que parecia mais de 1 hora. Você tirava a camisa, era uma máscara que era feita de titânio, você não podia nem fazer assim. Eu falei: se não aguentar, levanta a mão. Fechavam a porta, se eu levantasse a mão, ele abria a porta correndo. Eu fui aguentando. Fiquei quase 7 meses sem poder falar, sem dormir direito. Até a saliva que engolia, doía. Emagreci 5 quilos e eu orando a Deus. A Mayra dormindo lá e eu na sala sem poder dormir porque doía todo lado. Mas Deus foi operando. Deus foi operando. E hoje eu estou cantando. Glória a Deus. Curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Muita gente orou. Deus seja louvado. Glória a Deus. E desafio você também a crer no milagre, no poder do Senhor. Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Amém. O Deus que operou na vida do pastor Jusceli, com certeza pode operar na sua vida. Amém. Creia e receba em nome de Jesus. Pastor, foi uma honra muito grande tê-lo aqui. Nós teríamos muitos assuntos ainda a abordar, mas nós temos um limite de tempo. Correto. Né? E foi um prazer maravilhoso tê-lo. E eu quero que o pastor deixe suas últimas impressões aí a todos nós. Pois não. Pastor Renato Cordeiro, um prazer muito grande. Eu conheço há muito tempo toda a sua família, né? Eu agradeço por esse privilégio de estar aqui, trazendo um pouco da vida, do que Deus tem feito em minha vida. Eu quero deixar só uma palavra aqui, pastor Renato. Com certeza. Para você que está Fique à vontade, pastor. ouvindo, assistindo aí, seja jovem ou adulto, um crente em Jesus. Em primeiro lugar, entre no seu quarto, repito, feche a porta, busque a Deus em oração e fale, passe um tempo com Deus. Essa intimidade com Deus é importante. Em segundo lugar, está enfrentando alguma dificuldade, seja qual for, procure apoio e conselho de servos e servas do Senhor verdadeiramente convertidos e qualificados para isso. Ninguém é uma ilha, você precisa muitas vezes de conselhos, né? E terceiro, nunca abandone a igreja de Jesus Cristo e sua comunhão com ela, pois é a igreja de Jesus Cristo que será arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe. Amém. Amém. Amados, nós estamos completando o 3º episódio, hoje tendo a honra de ter o pastor Jusceli Julião, que é hoje atualmente capelão, oficial capelão do Hospital Erasto Gettner, mas que tem feito um trabalho extraordinário, e ele contou um pouquinho da sua vida. Eu gostaria que você espalhasse o nosso link, o link do idcast para quantas pessoas você puder, para que assistam não somente hoje, na quarta-feira, que ele está indo ao ar pela primeira vez às 8 da noite, mas vai ficar no nosso canal idcast do YouTube à disposição para que você possa assistir. Eu quero agradecer também ao Aládio e dizer que o AC Video Studio Produções está à disposição.
ele vai até o teu local, do teu evento, ele leva todo o equipamento. Se você quiser fazer o podcast, você pode usar o estúdio aqui. Se você precisar gravar o teu evento, ele vai até o local onde você estiver, por um preço que é para abençoar mesmo. Ele está à disposição, o Aládio. Você pode procurar nas redes sociais e com certeza será bênção. Bom, nós vamos encerrar. Eu vou pedir ao pastor Juscelino que faça uma oração final e já vai entrar os nossos patrocinadores encerrando o podcast de hoje. Até o próximo podcast, mas não saia daí porque o pastor Juscelino vai orar por todos nós. Vamos orar. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, com alegria, na tua presença nos encontramos. Agradecidos, ó Pai, pelo dia de vida que tu nos dás e a oportunidade de exaltar o teu nome com a nossa vida. Abençoa cada um do telespectador, cada um que está assistindo e assistir esse podcast, ó Pai. Abençoa a direção, pastor Renato, também os produtores, o Aládio, ó Deus. Abençoa nossas vidas, ó Pai. E a cada um que assistir e ouvir, seja atingido pelo poder da tua palavra, aceitando a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Pois é em nome de Jesus Cristo que eu oro humildemente. Amém. Food Truck do Cris, cachorro quente, x-salada simples, lanches artesanais, pão de alho, batatas fritas, milkshake e muito mais. Atendimento de quinta a domingo das 7 às 11h30 da noite. E na sexta e sábado, o atendimento até os 50 minutos da madrugada. Taxa de entrega grátis até 3 quilômetros. Atendemos pelo iFood. Peça seu lanche. Rua Eunice Bettine Bartosek, número 901. Em frente ao material de construção Itiberê. Fone 996903-186. Você sabia que aprender é a chave para a inclusão e a comunicação verdadeira? No CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras, nós acreditamos no poder da linguagem para aproximar pessoas e transformar realidades. Oferecemos cursos in company, palestras e treinamentos voltados para a formação, capacitação de profissionais e instituições. Realizamos serviços de tradução e interpretação com excelência, promovendo acessibilidade e inclusão em todos os ambientes. Siga-nos no Instagram, @CEPOL Centro de Ensino, e descubra como o conhecimento pode conectar mundos. CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras. Comunicar é incluir. Incluir é transformar. Há histórias que nascem das lágrimas, mas florescem pela fé. Este livro revela que o fracasso não é o fim, é o ponto de partida para quem decide confiar em Deus. Neste livro, Jaqueline Cordeiro nos conduz por lembranças, feridas e recomeços. Uma jornada intensa, humana e profundamente espiritual, mostrando que até das dores mais profundas, Deus escreve vitórias eternas. A vitória sobre o fracasso, porque só Deus pode transformar derrotas em testemunhos.